Amados irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejamos todos bem-vindos e bem-vindas. Com muita alegria, nos encontramos nesse dia de hoje para partilharmos a palavra de Deus. Palavra de Deus que renova a nossa fé. Palavra de Deus que nos orienta. Palavra de Deus que serve de seta para possamos assim trilhar o nosso caminho. Hoje, dia 11 de agosto, quinta-feira da 19ª semana do Tempo Comum. Estamos iniciando o mês vocacional, Semana da Família. E hoje, juntamente com toda a igreja, celebramos a memória de Santa Clara. Então temos a imensa alegria de partilharmos com você e com sua família o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo do 21 ao capítulo 19, versículo 1. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram o que lhe devia uma enorme fortuna. Quando o empregado não tivesse como pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrando, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga-me o que me deve. O companheiro, caindo a seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram então o patrão e contaram tudo o que tinha ocorrido. Então o patrão mandou chamá-lo e disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devia tu também ter compaixão do teu companheiro, como tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração a seu irmão. Ao terminar esse discurso, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, na comunidade de Jesus não existe limites para o perdão. Ao entrar na comunidade, cada pessoa já recebeu do Pai um perdão sem limite. A vida na comunidade precisa, portanto, basear-se no amor e na misericórdia, compartilhando entre todos esse perdão que cada um recebeu. Só é capaz de perdoar o próximo quem, de fato, faz a experiência de sentir-se perdoado por Deus. Pelo contrário, quem se mostra inflexível, quem se mostra incapaz de perdoar, mostra de não conhecer o quanto foi perdoado por Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, a insensibilidade em relação ao dom recebido de Deus torna impossível a conexão de perdão ao próximo. Perceba que a simples consciência da imensidão do perdão recebido de Deus deveria ser suficiente para motivar as pessoas a perdoar. Caros irmãos, queridas irmãs, por meio da parábola do empregado devedor, Jesus nos explica que, assim como nós pedimos um prazo a Deus para nos reabilitar dos nossos pecados, nós também precisamos dar àqueles que pecam contra nós a chance para que possa também penitenciar-se. Diante disso, amados irmãos e irmãs, precisamos, pois, tomar consciência de que o reino dos céus é feito de perdão.
Jesus nos revela que o reino dos céus é daqueles que sabem perdoar, é daqueles que têm paciência com os erros dos irmãos. O reino de Deus acontece pelo perdão de Deus, mas também depende do perdão que o homem dá ao seu próximo. Não podemos almejar receber o perdão de Deus se também não perdoamos os nossos irmãos. Portanto, caros irmãos, amadas famílias, Jesus vai mais além quando explica para Pedro que o perdão deve ser dado não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Isto é, sempre. Na mesma medida que Deus perdoa as nossas dívidas, as quais são maiores do que montanhas de dinheiro, nós também precisamos oferecer o perdão às pequenas ou grandes faltas que os nossos irmãos cometem contra nós. Não se trata de quantas vezes teremos que perdoar, porque a medida do perdão é contínua. Perdoar até 7 vezes, só 7 dias, por uma semana? Não, amados irmãos e irmãs. Perdoar a vida toda. Todos os dias, sempre, tanto quanto foram os dias da nossa vida. E enquanto caminhamos aqui, necessitamos também do perdão de Deus para as nossas inúmeras culpas. Aquele que perdoa naturalmente será também perdoado. Perceba que a compaixão é um atributo de Deus. E se somos criados à sua imagem e semelhança, nós também podemos ser compassivos. No perdão estão encerradas todas as características do amor. A misericórdia, paciência, compreensão, a justiça, bondade e humildade. É este o ensinamento de Jesus sobre o perdão. Não nos adianta replicar ou justificar o nosso caso. A regra é para todos nós. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, nesse dia de hoje, devemos fazermos a seguinte reflexão, perguntando de dentro do nosso coração: o que sabemos sobre o assunto relacionado ao perdão? Quem está precisando do seu perdão? Você tem exercitado o dom de perdoar na sua vida, no seu dia a dia? Você pelo menos deseja perdoar? Meus irmãos e minhas irmãs, você se sente perdoado por Deus na mesma medida com que você tem perdoado a seus irmãos? Feito isso no dia de hoje, caríssimos irmãos e irmãs. Peçamos ao Pai que o nosso desejo seja de imitar o seu modo de agir no tocante ao perdão. Peçamos ao Pai para nos fazermos ser prodígio e misericordioso em relação ao próximo que precisa do nosso perdão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caros irmãos e irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada quinta-feira, que desça sobre todos vós, sobre vocês, sobre sua família, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ficamos e permanecemos sempre, sempre na paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.